Amém? Você crê? Música linda, não é? Fiquei ali refletindo e pensando, Deus é maravilhoso mesmo. Eu convidei o Alisson para cantar conosco nessa noite e eu não tinha combinado com ele qual louvor ele deveria trazer, mas o louvor que Alisson foi movido pelo Espírito Santo para trazer tem tudo a ver com o tema dessa noite: a salvação. E nesse momento eu queria agradecer a sua presença, você que está aí na sua casa, você que convidou e que foi convidado. Que Deus te abençoe poderosamente pela escolha que você fez de estar conectado nesse canal de esperança num feriado. Hoje você está proclamando a independência do pecado, a libertação dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Nesse momento, eu queria convidá-lo a fechar os olhos aí onde você está, na sua casa, para que você possa orar comigo. Vamos orar? Vamos pedir a presença do Espírito Santo, a direção dele no estudo da sua palavra. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, por esse curso bíblico online, essa classe bíblica, Senhor, esse evangelismo online. Que o Teu Espírito esteja entre nós, Senhor, nos guiando, nos ensinando e falando individualmente com cada uma das pessoas que estão conectadas e com as pessoas que estão aqui hoje na igreja presencialmente. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, nosso pensamento. Ó Pai, dar-nos entendimento, habita entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Tema de hoje: salvação. A salvação. Deixa eu ver aqui, Roberto, me salva. Desliguei e liguei de novo. Não está passando. Vamos ver se dá a solução. Pronto. Salvos de quê? Você já se perguntou isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem pessoas hoje aqui conectadas que devem estar se perguntando assim: eu preciso ser salvo de quê? Eu vou dizer para você, você não vai sair hoje dessa live sem saber de que você precisa ser salvo. E também não vai sair dessa live hoje sem saber o que você deve fazer para ser salvo. Salvo de quê? Então eu queria conversar com você sobre isso. Eu queria dizer para você que tudo começou lá no Jardim do Éden, lembra? Alguns tratam essa história como sendo uma história infantil, né? Lembra? Deus criou o mundo, o planeta que vivemos hoje, e depois que ele terminou toda a criação, ele disse assim: eu vou criar o homem, e criou Adão. E depois de um tempo, ele decidiu criar Eva, a esposa de Adão, a sua auxiliadora. Ele se sentiu sozinho e agora ele tinha alguém. E aí o que aconteceu? Deus deu uma ordem, está aí na tela para vocês. Qual foi a ordem que Deus deu? E o Senhor Deus lhe disse, né? Lhe ordenou: de toda a árvore, Adão, do jardim comerás livremente. Versículo 17 de Gênesis 3 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a serpente, pega Eva ali um dia separada de Adão e diz assim: ó, come. Ela disse: não, se eu comer, Deus disse que eu vou morrer. E aí a serpente diz assim:
você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Olha que coisa. A Eva vai e come. E sabe o que acontece? Vou dizer para você o que aconteceu. O que aconteceu é que quando Eva comeu daquele fruto, ela passou a perceber que estava despida. E ela percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo com ela. E aí ela disse assim: Adão, quando ele chegou, eu comi do fruto. E Adão, com medo de perder a sua esposa, não confiando em Deus, na onisciência, na onipotência de Deus, comeu também. E sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, eu e você passamos a morrer. A morte de Eva não foi instantânea, é verdade, mas ela começou a ver as folhas caindo, os animais adoecendo, ela começou a sentir cansada, Adão também. Eles não sentiam isso, eles eram eternos e agora eles não eram mais eternos. E aí o verso mostra qual a condição da natureza humana depois daquele dia. Você já parou para pensar nisso? Vamos dar uma olhada qual é essa condição. Gênesis, aqui Mateus 15, Gênesis 6:5 fala para mim e para você. Diz assim, ó, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Você viu o que aconteceu com o homem depois do dia que Adão e Eva decidiram comer aquele fruto que Deus disse para não comer? Eu vou tentar explicar para você isso de forma mais clara. Veja. Às vezes, nós caímos na malha, na falsa sensação de que nós somos bons de alguma forma, de que não somos todo mal, de que há alguma coisa boa em mim, não é verdade? Tipo assim, ó, eu erro nisso, mas o restante eu sou todo bom. E eu queria lembrar uma coisa para você. Ontem o pastor Pedro Avilácio falou de um estudo importantíssimo, por isso que todo estudo bíblico começa com ele, que é as Escrituras Sagradas. Então, antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você entendeu o estudo de ontem? Você acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Porque se você não acreditar, você vai ter que fazer o estudo de ontem de novo. Porque não tem como continuar e entender o plano da salvação sem primeiro acreditar neste livro. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque a expressão usada em Gênesis 6 é todo o desígnio do seu coração. Deus não está dizendo, viu o Senhor, Deus não está dizendo que viu uma parte do homem mal, corrompida, uma parte. É todo o desígnio do coração do homem. Nós somos todo mal. Se você compreender isso, você estará encontrando a salvação. Porque não há como compreender o plano da salvação se você não compreende que você é mal. E bom é Deus, como diz a Bíblia. A própria Bíblia diz isso. Então, se você acredita nela inteira, eu vou pedir para você dizer uma coisa nessa noite. Diga assim, ó Senhor, me perdoa, porque os desígnios do meu coração são todo mal. E aí você estará reconhecendo, você estará encontrando o caminho da salvação. Veja o que diz esse texto. Salmo 51, 5, vê o que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, nós já nascemos na iniquidade e no pecado, somos todo mal.
Por isso que eu e você precisamos de salvação, porque, diz Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja, o que procede do nosso coração. É a Bíblia que está dizendo isso. É isso que procede do nosso coração. Eu aprendi isso na sala do curso de teologia, com o meu professor, doutor em psicologia e doutor em teologia, o nome dele é Graciliano. Ele disse assim, todo homem é capaz de fazer todas as coisas longe de Cristo. Você ouviu isso? Nosso coração é mau. Você entendeu isso? Podemos prosseguir? Podemos? Então vamos prosseguir. Então, aqui a gente entendeu o porquê se deu a necessidade do plano da salvação. Você entendeu a necessidade do plano da salvação? Você já entendeu o porquê você precisa de um plano de salvação? Se você não entendeu ainda, você vai entender. Mas antes de falar para você todo o sentido do porquê você precisa de um plano de salvação, eu quero te fazer essa pergunta. É uma pergunta que talvez você esteja fazendo aí no seu coração. Sim, pastor, o senhor disse que eu sou mau, a Bíblia disse isso, né? Eu entendi, estou triste aqui em casa agora, porque descobri que tudo que procede do meu pensamento, se não vier de Cristo, é maldade. Então, como eu posso ser salvo? E aí eu te pergunto, ser salvo de quê? Salvo de quê? Olha o que diz aqui, em Romanos. Romanos 5,12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí eu te pergunto aí em casa, qual é o salário do pecado? Não ouvi. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, você precisa ser salvo de quê? Diga para mim. Da morte. Mas que morte? Eu vou dizer uma coisa mais triste ainda, e mais séria, e mais profunda. Da morte eterna. É disso que você precisa ser salvo. Jesus veio por isso, porque todo o nosso coração é mau. Então, como nós pecamos desde quando nascemos já nascemos do pecado, então eu e você precisamos ser salvos da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então eu e você precisamos morrer. Por quê? Porque pecamos, é o salário do pecado. Mas veio o plano da redenção. Foi Cristo, quando aconteceu aquilo ali, diz no livro História da Redenção, um livro muito bom, indico para você, diz que Cristo entrou em uma audiência com o Pai. E quando ele estava lá falando com o Pai, do lado de cá estavam os anjos tudo preocupados, pensando, o que será que vai ser decidido? Como é que vai ficar a história da humanidade? Esse planeta aqui agora estava condenado. E aí sabe o que acontece? Cristo sai com um semblante de tristeza e ao mesmo tempo alegre e confiante, porque Deus relutou para dar o seu filho em nosso lugar. Veja que coisa. A gente às vezes pensa que Deus ele pegou e deu Cristo assim, né? Vou dar Cristo. Não foi assim não. Você daria o seu filho para morrer por mim? Responda para mim aí na sua casa. Você trocaria a vida do seu filho, você que é pai, você que é mãe, você que
é responsável por alguém, você daria a vida dessa pessoa que você ama por mim, mesmo sendo pastor, mesmo sendo seu amigo, mesmo você vendo que eu sou uma pessoa boa, você daria o seu filho para morrer por mim? Então Deus, ele relutou. Houve uma audiência. E ali, Cristo, ele disse: Pai, eu quero entregar a minha vida em troca da vida desta pessoa que está assistindo a live nessa noite. Jesus trocou a vida dele pela sua. Ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço do pecado, do salário do pecado. E aí, como eu e você pecamos, precisávamos morrer, mas Cristo já pagou o preço por mim e por você. Diga amém aí na sua casa. Amém. E veja o que está escrito aqui em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse livro, História da Redenção, diz que os anjos não estavam compreendendo porque Cristo queria fazer isso. Como o Senhor vai largar o céu, o trono e trocar a vida, essa vida, por um corpo mortal, por pessoas que não estão preocupadas com o Senhor? E aí os anjos, depois de compreenderem o plano da redenção, porque o próprio Cristo teve que explicá-los, eles fizeram, sabe o quê? Eles disseram: Senhor, o Senhor não quer que alguns de nós façamos isso por você? E aí Cristo disse: não tem como. Só eu posso remir os pecados. Só eu posso ser o sacrifício, o cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Só Cristo poderia salvar a mim e a você. E Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu. Veja o que diz aqui em João 3,16. Que o plano de Deus, que Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna. Que plano foi esse? Está aí a resposta em João 3,16. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para salvar a mim e a você? Qual foi? Dar o seu Filho em nosso lugar, pagar o preço do pecado em nosso lugar. Veja, Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio como ser humano, igual a mim e a você. Ele poderia sim ter falhado, ele poderia. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele poderia ter falhado. E Satanás, ele por algum momento pensou, diz lá no livro História da Redenção, se ele incorporar, encarnar no corpo de um ser humano, se tornar mortal como ser humano, se ele nascer frágil como um bebê, que foi o que aconteceu, eu poderei vencê-lo. Olha, lá diz isso. Diz que ele pensou que podia vencer a Cristo, porque Cristo se tornou como um de nós. Veja que coisa incrível. E Cristo enfrentou toda essa batalha para salvar a mim e a você. Esse é o plano da redenção. Eu tenho muitos textos que eu gostaria de compartilhar com você, porque é um estudo bíblico, né? É um estudo bíblico. Aqui em João 12:47 mostra como Jesus ele definiu sua missão. Como foi que ele definiu a missão dele? A missão de Cristo estava definida para salvar a mim e a você. Ele não veio nos julgar, ele veio salvar a mim e a você.
Só essa a missão dele, salvar. Sempre foi essa a missão de Cristo. Eu queria aqui abrir um texto para compartilhar com vocês uma história que eu reservei para esse momento. Queria meio que sair do estudo bíblico, da forma de estudo para a forma de uma pequena reflexão. Eu trouxe aqui um texto bem interessante sobre a mensagem de hoje. Eu queria comentar com vocês. Abram a Bíblia de vocês aí nas suas casas, em Mateus, no capítulo 14, o versículo 13. Mateus 14, 13. Você encontrou? Mateus 14, 13. Pastor, mas o que é que tem a ver a primeira multiplicação de pães e peixes com o plano da redenção? Você vai entender o objetivo pelo qual eu abri nesse texto aqui. Aqui, o versículo 13 diz assim, palavra de Deus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Você sabe o porquê Cristo se retirou daquele lugar para ficar só? Se você olhar o versículo 11 e 12, você vai ver que o homem que preparou o caminho para Cristo acabara de ser morto, João Batista. Veja, o que eu quero dizer para você é que o plano da redenção, ele é tão grande que ele não se resume só a Adão e Eva, a morte de Cristo na cruz, é todo um processo que Jesus teve que enfrentar para salvar a mim e a você. E parte desse processo está na perseguição que Cristo sofreu, não só dos homens, mas também dúvidas surgiram dentro dos seus próprios discípulos. Aqui, quando Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, sabe o que acontece? Ali se junta uma grande multidão, mas uma grande multidão se junta ali. Eles começam a pensar assim, nossa, esse realmente é o Filho de Deus. Agora imaginem se nós transformarmos ele em rei, se coroarmos Jesus hoje, nós teremos um rei invencível. Por quê? Eles disseram, esse homem consegue curar doenças de todos os tipos. Esse homem consegue alimentar um grande exército. Seríamos invencíveis. E sabe o que acontece? O que acontece é que os discípulos de Jesus agora começam a pensar igual à multidão. E eles começam a pensar, é verdade, temos que transformar Cristo hoje em rei. Só que Cristo, ele não veio aqui nesse mundo para receber uma coroa de ouro. Ele veio para receber uma coroa de espinhos. E os discípulos de Jesus agora estavam perdidos em seus pensamentos. Eles não haviam compreendido o plano da redenção. E eu pergunto para você, será que você está como os discípulos que andavam com Jesus todos os dias, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, oravam, pregavam com Jesus, batizavam, curavam pessoas, mas ainda não tinham entendido o plano da redenção? Será que eu e você corremos o risco de estar pensando como os discípulos? Eu vou dizer como eles pensaram. Sabe como eles pensaram? Quando Jesus percebeu que estavam querendo transformar ele em rei, aí adivinha o que aconteceu? Ele disse assim, vem aqui por favor vocês aí, os discípulos,
E quando os discípulos chegaram diante dele, diga, mestre. Aí ele disse assim, ó, vocês vão pegar o barco e vão atravessar o mar e vão para outra cidade na minha frente. Depois eu encontro vocês lá. E os discípulos não queriam. Sabe por que eles não queriam? Porque eles pensaram, Jesus está estragando todo o plano para o qual nós trabalhamos, que era tornar Cristo rei. Estavam pensando errado. Estavam começando a pensar agora como todos os outros. E aí sabe o que aconteceu? Para eles, Cristo manda eles irem embora. Era como se Jesus estivesse assim, traindo eles. Porque eles pensaram assim, não tem como a gente transformar Cristo Rei em um outro momento que não seja hoje. E ele está estragando tudo. Mandando a gente embora assim. Aí Jesus manda eles ir embora, se volta para a multidão e despede a multidão. Isso está aqui, ó, versículo 23 de Mateus 14. Diz aqui assim, ó: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. E aí interessante é que o versículo 24 diz que, entretanto, o barco onde os discípulos estavam já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Cara, eu acho esse texto muito lindo. Sabe por quê? Porque os discípulos agora estavam atravessando aquele mar, mas o pensamento deles era igual ao dos outros. Os outros que acabaram de ter recebido bênçãos, cura, multiplicação de pães, agora já estavam pensando assim: será que esse realmente é o Filho de Deus? Veja como a multidão oscila. Ora está pensando, realmente esse é o Filho de Deus. E de repente já está pensando, não, será que realmente é? E eu pergunto para você, em algum momento da sua vida, diante das tempestades que aparecem, dos desapontamentos que parece que estão acontecendo na sua vida, você pensa assim: será que Deus ele me ama? Será que ele olha para mim? Será que ele ouve a minha oração? Você já pensou isso alguma vez? Você já duvidou? Porque isso é duvidar. Você já duvidou alguma vez? Assim como os discípulos estavam agora naquele barco duvidando. Eles estavam no barco, pessoal, duvidando, pensando: eu acho que a gente estava enganado. Eu acho que ele não é Deus, não é o Messias, o prometido que a gente estava aguardando. E uma coisa me chamou a atenção quando eu li um texto nesse livro, eu encerro com isso. O desejado de todas as nações. Página 263. A palavra de Deus, por intermédio da serva do Senhor, diz assim, ó: o vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor. Em luta com a tempestade estavam todos eles. Nem por um momento perdeu de vista Jesus os seus amados discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhava Jesus com os seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. Você entendeu porque eu vim para esse texto? Porque eu quero encerrar assim.
Dizer para você nessa noite que está em casa que o plano da salvação, ele começou lá em Adão e Eva, mas não deixou de acontecer em mim e em você. Amém? Assim como Jesus, quando os discípulos estavam no barco, indo embora, desapontados, duvidando de Cristo, duvidando de sua divindade, pensando, será que ele realmente é o Filho de Deus? Assim como Cristo cuidou dos seus discípulos e acompanhou com os olhos aqueles homens, ele acompanha você hoje também. Veja como esse texto se encerra. Ele se encerra assim, ó. Como a mãe amorosa a velar os filhos, assim cuidava Jesus dos discípulos. O compassivo mestre cuidava dos seus discípulos como a mãe a velar pelo seu filho. Veja, o plano da redenção começou lá, mas ele se estende até hoje. Jesus, Deus cuidou de salvar a humanidade lá no princípio. E até hoje, assim como ele cuidou dos discípulos, ele está cuidando de mim e de você. Eu queria perguntar a você, você tem passado por alguma tempestade em sua vida? Assim como os discípulos agora estavam num barco em meio à tempestade, cheio de dúvidas. Se você está passando por alguma tempestade, nessa noite, eu queria dizer para você de que o Senhor dos Senhores, que criou o plano da salvação, está querendo salvar a mim e a você e nos livrar não só da morte eterna, mas hoje das tempestades que enfrentamos. Então diga nessa noite para Cristo, diga assim: Senhor, ó Pai, continua a realizar o plano da redenção em minha vida. Ó Pai, acalma as tempestades que tenho enfrentado, em nome de Jesus. Nesse momento, nós vamos ouvir um louvor especial. Vem cá, meu amor. Queria convidar minha esposa aqui. Ela vai cantar uma música, um louvor especial, um hino de adoração. Esse louvor, ele fala sobre você escolher Jesus sem olhar para trás. Enquanto ela estiver cantando, eu queria pedir a você que está em casa, nesse momento, que você refletisse na letra desse louvor e fizesse uma oração especial. Senhor, salva-me de mim mesmo. Realiza o plano da redenção em minha vida. Que Deus seja louvado. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo
a maneira que eu vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou o grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória. Confiando em seu poder, escolho Jesus sem olhar pra trás. Eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá brindar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar pra trás. Eu tomo sua cruz em sua mão, entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá brindar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Amém. Amém. E você escolhe Jesus? Essa classe bíblica, ela não aconteceu em vão. Não é um acaso. Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Nós encerramos, mas eu queria ler um texto para você, para finalizar e orar com você. É um texto que, quando eu leio, toca profundamente o meu coração. Está em Mateus, no capítulo 26, o versículo 67, quando Jesus está ali sendo julgado. Diz que os sacerdotes tentaram encontrar uma forma de trair Jesus e levá-lo até a morte. E o versículo 67 diz: então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Cristo teve que enfrentar tudo isso para salvar a mim e a você. E isso faz parte do plano da redenção. Se você pular uma única página, o versículo 50 fala que e Jesus, clamando em grande voz, entregou o seu espírito ao Senhor. Está consumado. Ele morreu. Ele foi crucificado. Despido sofreu por mim e por você. Você escolhe Jesus ou será indiferente a tão grande amor? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus,
Temos aqui, ó Pai, várias pessoas conectadas, Senhor. Cada uma assistindo em suas casas. Talvez alguns estejam no trabalho, no carro. Mas elas ouviram a Tua voz, Senhor. E elas, em suas casas, mesmo que timidamente, não ousaram dizer que não te escolhem. Ó Pai, a Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, inclusive te escolher. E nesse momento, eu te peço, ó Pai, que o Senhor dê a força para cada uma dessas pessoas que estão em seus lares conseguirem, junto com o Senhor, cumprirem essa missão de te escolher e de se manter nos teus caminhos. Ó Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nos traz de volta amanhã, Senhor, às 7h30 da noite. Nós entregamos, ó Pai, a vida de cada uma das pessoas conectadas em Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.